Só um momentinho. Gente, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico e como a gente elabora um pouco o raciocínio clínico. Antes de começar a entrar na parte mais técnica, só encosta a porta um pouco ali, senão vai começar a entrar sonidos por detrás. E antes de... Por que não está abrindo aquele lado ali? Porque senão o pessoal da coluna de lá não vai ver. Então, antes de liberar o vídeo, deixa eu só ligar lá o outro lado lá. E antes de falar da... Já dá certo, o som dá certo. Deixa eu tirar tudo. É que cada vez que o diagnóstico ele sempre traz implicações. Antes de eu falar da parte mais técnica ou do raciocínio, eu queria fazer uma pequena introdução, refletir qual que é a importância ou qual que é a potência do diagnóstico, o que ele pode acarretar. Existe um discurso de verdade, um discurso de certeza. Existem consequências políticas, existem consequências socioeconômicas, e eu acho que esse videozinho retrata um pouco a questão da autoridade sobre o diagnóstico, sobre os corpos, e eu vou, depois vocês vão entender, eu acho, um pouquinho disso daí. Toca o vídeo aí. Não tem legenda, mas a ideia é mais a imagem, né? He was an idealistic doctor, hungry for fame, who would champion one of the century's most infamous medical procedures. He wanted to solve the problems of psychiatry, and he wanted to do it fast. The lesson here is not how a man can go off the rails, but it's how science can go off the rails. Ellen Ionesco was the first patient to undergo a procedure Dr. Freeman had perfected only weeks before. He called it transorbital lobotomy. In a transorbital lobotomy, Freeman would first have the patient rendered unconscious through the use of the electroconvulsive shock machine. Just before he threw the switch, we all had a laying on of hands and went for a little ride. Usually 3 successive convulsions are necessary, but in old people a single one may be sufficient, while in a sturdy young person 4 or even 6 convulsions may be administered without danger. The patient would then enter unconsciousness for a relatively brief period of several minutes. Now that the convulsion has subsided, the nurse holds a towel over the nose and mouth of the patient. Freeman would peel back each eyelid, insert his ice pick, and with a hammer, tap through the brain, wiggle it about, sever the frontal lobes, withdraw it. And when the patient came to, he or she would be given dark glasses to hide the black eyes they'd been given. We didn't have a refrigerator, we had an ice box. The first ice picks came right out of our kitchen drawer, and they worked like a charm. Turning now to the operation itself, very little preparation is necessary to transorbital lobotomy. The instrument was put in above the eyeball and in the plane of the nose. You could feel it hit the roof of the orbit, and then with a tap of a hammer you could knock it through. The whole thing would take 3 or 4 minutes. This patient came to the hospital this morning after breakfast, and will leave tomorrow afternoon. There are reports which he proudly writes down in his diary about fellow professionals fainting as he proceeds in this, or vomiting. Dr. Watts didn't say anything. He simply turned around and walked out. Spurred on by Freeman, the number of lobotomies performed annually soared from 150 in 1945 to over 5,000 in 1949. Despite the known side effects, there seemed to be an endless supply of willing patients. Ultimately, the fate of lobotomy would be settled by a pill.
In 1954, a new drug called Thorazine began to sweep through state mental hospitals. Thorazine was initially marketed as a chemical lobotomy. I mean, this was seen as a selling point, that it produced results similar to lobotomy, but without, of course, all the risks of the surgery. Freeman decided to move to Los Altos, California, to resurrect his career. Far from the reproachful Eastern medical establishment, he could try to bring lobotomy to new categories of patients. If housewives found their early 1950s existence too depressing for words, why Freeman had a solution that would get them through their day happy as little clams. If children were misbehaving, conditions we might now see being called hyperactivity disorder, why they might need a lobotomy. In all, Freeman lobotomized 19 children under the age of 18, including a 4-year-old. By 1967, Dr. Freeman had personally performed more than 2,900 lobotomies. In February, at Herrick Memorial Hospital in Berkeley, he performed his last when a patient died of a brain hemorrhage. Freeman was stripped of his hospital privileges and soon retired from his medical practice. There's more about The Lobotomist at American Experience Online. Watch the full program on the web. A panel of experts answers your questions. Access additional interviews and share your own view. He was an idealistic doctor, hungry for fame, who would Que tal o videozinho? A ideia é trazer... Alô? Tá ouvindo? Aumentar o som aí. Tá ouvindo aí? Alô? Alô? Aí no fundo? Beleza? Então, a ideia de trazer a ideia da lobotomia é refletir um pouco que cada vez que a gente estabelece um rótulo, um diagnóstico, ela tem consequências. Isso é um extremo, vamos dizer, colocar assim. Então nós temos que ser cautelosos ao rotular ou diagnosticar. E hoje eu vou discutir com vocês não essa dimensão mais política, social do diagnóstico, vou entrar na parte mais técnica mesmo, do dia a dia, do cotidiano. Porque a gente entra na parte da incerteza, o médico de família que opera com o maior número de incerteza. Então, como é que a gente faz para reduzir um pouco as incertezas no cotidiano? Eu acho esse conteúdo interessante, um pouco chato, mas interessante. Vamos ver se eu consigo deixar um pouquinho melhor. Próximo. Então, o objetivo então, é conhecer as bases do raciocínio diagnóstico, determinar a probabilidade com o caminho para diminuir as incertezas, definir sensibilidade, especificidade e ponto de corte, história natural como um processo de acompanhamento e manejar o conceito de valor preditivo e sua importância. Próximo. Espero que faça contexto com o que nós pensamos aqui. Geralmente, a gente cria a geração de hipótese, né? E ela tramita basicamente por essa sequência. Geração de hipótese surge quando o paciente já entra, a gente manipula. Geralmente a gente manipula 4, mais ou menos 2 hipóteses numa consulta. Dificilmente a gente foge, porque a gente já começa a cruzar a idade, procedência, sexo, enfim, e a gente já começa. Aí a gente vai juntar a informação com o exame físico, anamnese, depois sobre essa conjunto de informação e você toma uma decisão,
e depois você refuta ou pede mais exames, e aí você segue novamente nesse ciclo, é um processo cíclico, mas geralmente é esse processo, modelo hipotético dedutivo que a gente trabalha, geralmente. Próximo. Dentro dessa linha de pensamento, existem 3 coisinhas que a gente deve colocar, né? Qual o diagnóstico mais provável do que eu estou olhando na frente? Quais as condições graves que podem ser esquecidas, os chamados sinais vermelhos, bandeiras vermelhas? E que diagnóstico mais frequente é ignorado nessa condição? Isso é só para ter 3 perguntinhas que podem te ajudar na hora de estar vendo o paciente. Nós trabalhamos também com heurísticas, né? Heurística de representatividade, que do grego significa eu descubro, eu acho, eu penso, né? Esse princípio se baseia na semelhança que o médico estabelece entre determinados achados e as entidades nosológicas, ou seja, nossas caixinhas. Isso é muito construído na graduação. Você vai lendo, vai experimentando e você vai criando imagem. Como é que é uma pessoa com hepatite? Como é que é uma pessoa com apendicite? Como é que é uma pessoa com IAM? Como é que é uma pessoa com asma? Etc. E aí a gente começa a criar os quadros e vamos tendo essas ilustrações. Isto é o princípio da representatividade. O exemplo simples aqui, uma dor de cabeça pode evocar a nossa imagem, ou porque a gente se preocupa com a hipertensão craniana, é a primeira coisa que a gente está pensando e olhando isso. Nós temos a heurística da disponibilidade, certo? É aquilo, a pessoa é exposta a uma situação e a gente guarda aquilo como uma informação. Você aprendeu um caso ou você foi exposto e aquilo fica mais disponível. Então, no próximo encontro que você vê uma situação semelhante, você vai levar isso em consideração porque você tem essa experiência, foi exposto. O exemplo é icterícia e doença de Wilson, né? Então, você num plantão fez esse diagnóstico, pegaram esse diagnóstico, próxima icterícia, pum, doença de Wilson vai estar no teu cardápio, apesar de ser um fenômeno raro, certo? Então, o médico pode ser levado a uma prática ruim ao ignorar a probabilidade prévia da doença. Próximo. Então, probabilidade não ajustada. A gente vai começar a entrar um pouco na matemática novamente. Então, segundo esse princípio, o médico estabelece um diagnóstico presuntivo inicial e analisa os dados somente em função da sua suspeita diagnóstica. Então, uma paciente, uma menina, 30 anos, se apresenta com um serviço de emergência com dor precordial típica, certo? O médico julga que a probabilidade prévia de angina é alta pelas características da dor, ou seja, pela representatividade que ele tem, ou pela exposição que ele teve, certo? Mas não faz o ajuste adequado. Vamos ver. Próximo. Então, eu vou resgatar aqui com vocês as caixinhas. Então, eu vou passar 3 caixinhas. Daquele gradiente que eu falei do risco de severidade e risco, aquele gradiente. Então, nós temos uma entidade que está mais para o marrom, né, que é a angina estável, que é o que a gente conhece bem definido. Então, início súbito ao esforço, ao estresse emocional, alimentação, principalmente pesada, copiosa, e alivia com repouso ou nitratos, certo? O paciente descreve a dor como aperto, peso, pressão, embora possa uma sensação de queimação aguda. A qualidade da dor não é diagnóstica, muitas descrevem mais como uma sensação, não como uma dor verdadeira, mas como um desconforto. Irradiação para mandíbula, pescoço, ombro, braço, costa, abdômen superior, ou seja, daqui aqui, certo? Então esse é o quadrante. Quem fez o ACLS sabe dessa. Às vezes é retratado com amortecimento e irradiação para braço e sintomas autonômicos como sudorese e náusea pode estar acompanhamento. E varia de 2 a 20 minutos. Então esse é um conceito que a gente tem, está na nossa memória. Nós temos outra figurinha, que é a de angina instável, certo? Uma nova dor num paciente que já era anginoso prévio e ele começa, nos 2 últimos, uma nova dor, diferente da que era conhecida para ele. Ou a angina começa a mudar em seus aspectos, a angina crescendo, frequência, severidade, duração, e ocorre com esforços cada vez menores. Desenvolvimento da dor ao repouso, angina noturna, né? Então, pessoas com padrão prévio de angina começam... Então,
Então são quadros que indicam que essa dor está piorando, certo? Então essas representações estão na nossa cabeça. Outra característica é a falência de bomba, né? Ou a dor estende para mais de 20 minutos. Então hipotensão, terceira bulha, isso já está quase, ou alteração no segmento ST, já no extremo do marrom, chegando quase ao IAM. Você vê que está isso daí. E uma mortalidade alta, certo? Nós temos a angina atípica, que é todo outro gradiente, né, que a gente falou da outra aula, que então é um termo usado para denotar a dor torácica, angina-like, que difere da localização, qualidade e outras características mais típicas de angina. Ela é ainda sugerida em virtude dos precipitantes similares, ou do tempo, ou das outras características. E tem uma forma mais exata, ou menos indefinida, que é de 2 às 3 as principais características: localização retroesternal, precipitação pelo exercício e pronto alívio com nitrato. Então são 3 coisas que você, tendo na memória, tem 50% de ser coronariana, certo? Então, apesar de atípica, quando ela é desencadeada pelo esforço ou se localiza no reto externo e você tem 3 ou alivia com repouso, você consegue tentar diminuir um pouco a incerteza. Então essas são as nossas caixinhas que a gente carrega para lá e para cá. Mas também existe a probabilidade prévia, certo? Então eu tenho nas não anginosas, né, as anginas típicas, atípicas e típicas. Então, qual que é a probabilidade de um homem de 30 anos com angina típica de ter aquele quadro? Então, está em torno quase de 70%. No quadro anterior, que era a menina de 30 anos, cai para 30%, certo? Mesmo com um quadro típico de angina, certo? Então, existem estudos que, quando vocês abrirem aquela primeira parte do livro, do artigo, da prevalência, da probabilidade de ter, é lá que você começa a juntar informação para você sair um pouco do grau de incerteza e juntar a representatividade, a heurística de representatividade, com a probabilidade prévia de eu ter um evento. Então, por exemplo, se eu pegar mulheres de maneira geral, até antes dos 40, 49, eu estou numa probabilidade de 50%. A partir da menopausa, sobe praticamente igual a homem, certo? Na angina atípica. Quando vai para a angina atípica, você vê que as mulheres têm baixa probabilidade, certo? Então, se a gente conhece um pouco das probabilidades prévias ou prevalência do evento ou daquela sintomatologia, isso nos auxilia, apesar de ser um estudo populacional, eu falei na outra aula, que são abstrações, mas nos ajudam a ter um ponto de ancoragem próximo. Então, a hipótese é o primeiro elo no processo raciocínio médio. Logo, a anamnese, o exame físico e os dados dos exames complementares servirão para validá-los. Os princípios heurísticos, em geral, auxiliam o raciocínio médico, mas podem também conduzir a erros. Vamos ver. Certo? Tivemos o caso do Netinho. Netinho, cantor de axé, teve um problema de estiração muscular, foi para o hospital, né? Há 15 dias mais ou menos, ele apresentou uma dor relacionada à atividade física, foi atendido aqui. Durante a investigação dessa dor, que se mostrou ser um edema, foi realizado o exame de imagem, que chamou a atenção pelo aspecto inusitado do fígado. Chegamos a fazer uma avaliação e depois de alguns exames decidimos fazer uma biópsia, que relatou o profissional lá, em 30 de abril. Segundo o clínico Noia, a complicação da biópsia hepática foi o maior problema de Netinho. O que significa isso? Certo? Perfurou uma artéria, estava babando, piorou, veio transferido para cá, certo? Então, os check-ups operam uma lógica de alto risco em população de baixo risco, assintomáticos. Então, a probabilidade prévia de eu ter uma doença é muito baixa.
Então, a chance de causar dano é alta. Então, essas situações, tanto rastreamento ou situações que eu não faço o ajuste probabilístico, eu posso estar gerando ausência de doença com efeito, a situação D do quadro, certo? Então é importante, cada vez que eu recebo um paciente, na medida do possível, tentar fazer essa correlação para não colocar o paciente sob risco, porque eu posso rotular pessoas e os rótulos têm suas consequências. Próximo. Então, o que é a probabilidade? O médico visualiza melhor o nível de certeza de uma hipótese usando uma escala de probabilidade que vai de 0 a 100, certo? Chuta o número, é isso mesmo, chuta. Próximo. Então, o que determina eu dizer que é 80%? A experiência, acúmulo, certo? E literatura, bunda, né? Tentar, ler, estudar, vai me dando maior precisão na probabilidade de pré-teste, certo? Ou prevalência. Probabilidade de pré-teste ou prevalência é a mesma coisa. Então nós deveríamos estar, a cada vez que eu olho o paciente, eu acho que isso daqui é um infarto. Quanto? Vocês têm que fazer essa pergunta a você. Quanto? Qual que é a chance desse paciente ter um infarto? Ou eu acho que esse paciente tem um DPOC. Quanto? Qual que é a chance? Então eu não estou mais falando na dimensão nosológica, estou falando em quantificar a possibilidade do fato ocorrer. Isso é muito importante, porque os exames vão sofrer de acordo com essa probabilidade prévia. Próximo. Isso nos auxilia também e nos autoriza também algumas medidas que as pessoas não entendem. O paciente chegou lá com esse seguinte sintoma: doutor, eu vou no banheiro a cada passo. Chega, mulher, jovem, vai no banheiro a cada passo. Arde e às vezes sai sangue. Qual que é a probabilidade prévia de cistite? Baixa, média ou alta? Alta. Certo? Alguém tem dúvida? Não. Então, por que eu não peço o exame e trato? Próximo. Então, probabilidade é alta. Próximo. Pode passar o próximo. Então, esses limiares de teste, tratar ou não tratar, ou pedir exames, está justamente ancorado no meu quantificar, naquilo que determina a probabilidade. Quando eu traço um paciente e digo que ele é alta probabilidade, a situação é benigna, a intervenção é simples, eu não preciso pedir exame. Ou seja, aquilo que o doutor faz sem pedir exames tem fundamento científico? Tem fundamento científico. Eu exponho pouco o paciente, a probabilidade é alta e o tratamento é simples, certo? Essa é uma situação típica. Ou estreptococo. Paciente de 30 anos. Trato ou não trato? Exudato. Qual que é a probabilidade? Exudato, dor, febre, acima de 38,5. De ser estreptococo. Alta. 40%. Certo? A literatura é 40%. Tá bom. Não é perfeita? Não, não é perfeita. Eu tenho algum outro teste para melhorar a probabilidade pós-teste? Precisa? Se eu quiser me preocupar com a resistência antibiótica, se isso for um problema de saúde pública, eu vou comprar uma fitinha reagente e vou estar disponibilizando na consulta do profissional que vai fazer a viragem. E aí vai jogar a probabilidade ou para cima ou para baixo. Eu não tenho. 30 anos, qual que é o risco dessa pessoa? É doença autolimitada? Ou não é? Autolimitada. Raramente complica. Preciso tratar com antibiótico? Não. Não preciso. Por que eu trato dos 2 aos 18 anos? Moléstia reumática. Não por causa que é autolimitada. Então, a ideia da antibiótico terapia na amidalite não é a amidalite em si.
é proteger as crianças numa fase de vulnerabilidade de doença reumática. Então, esses limiares são importantes. Então, cada vez agora que vocês façam exercício no consultório, eu acho que é isso. Quanto que é isso? Qual que é a chance disso ser realmente que aquilo que eu estou fazendo é verdadeiro? Então, isso começa, se você começa a fazer esse exercício, no tempo, isso vai dando cancha, vai dando acúmulo, porque você vai começando a ler os artigos e prestando atenção em números que antes você não prestava atenção. Certo? Qual que é a prevalência disso na comunidade? E se você for no Dynamed, tem prevalência em vários lugares do mundo, em várias situações. Talvez a gente não saiba no Brasil, talvez a gente não saiba na Rocinha, talvez a gente não saiba no alemão, mas a gente tem uma referência da probabilidade. Certo? Próximo. Esse caso é o contrário, certo? 45 anos, consulta o médico, com febre, sudorese noturna, perda de peso, adenopatia generalizada. Diagnóstico presuntivo, linfoma, modelo limiar, alarga. Ou seja, eu não posso tomar quimioterapia, certo? Quimioterapia, beleza. Não. Eu tenho que certificar que aquilo é. Então, os limiares não tratar e tratamento se alargam e eu sou obrigado a solicitar exames diagnósticos, certo? Compete outros diagnósticos? Compete. Se eu tiver numa outra realidade, talvez eu não pensasse em linfoma. Que tal HIV? Não entra ali? Que tal TB? Linfonose? Mais difícil, né? Mas esses raciocínios começam a entrar. E aí, por isso que é importante você dizer assim, mas qual que é a chance então disso ou daquilo? Que sinais e sintomas me jogam ou que aumenta a probabilidade de ser aquilo? Para onde que eu vou ancorar o meu raciocínio? Está fazendo sentido para vocês? Estão no caminho? Próximo. Então, as características operativas do exame diagnóstico. Vamos tentar então entender como a sensibilidade e a especificidade dos exames ajudam a confirmar ou descartar uma patologia. Certo? É mais simples. Próximo. Então, prevalência ou probabilidade pré-teste, né? Probabilidade de uma doença em uma população em um dado momento, tempo e espaço. Ou seja, 2% da população nos Estados Unidos. População dos Estados Unidos, que população? Muito grande. Você pode pegar localizado, do estado, do município, etc. Quanto mais você localiza, particulariza aquela probabilidade de pré-teste, prevalência, melhor são as incidência, sensibilidade, a probabilidade de um teste ser positivo entre as pessoas doentes. Especificidade, a probabilidade de um teste ser negativo entre os pacientes sem doença, entre as pessoas sem doença. Certo? Vamos ver como é que funciona isso daí. Ó, que bonitinho. Então eu tenho a doença e eu tenho o teste. É uma tabela 4x4, ou verdadeiro positivo, falso negativo. Vocês conhecem isso daqui, né? Já viram isso daqui, né? Certo? Valor preditivo positivo. Então, na vertical, eu tenho sensibilidade e especificidade. A sensibilidade vai estar sempre relacionada a falso negativo. E a especificidade vai ter sempre relacionada a falso positivo. Certo? Então, a especificidade falso positivo e sensibilidade falso negativo. Se eu quero incluir a pessoa como doente, eu tenho esse poder. Eu peço um exame mais específico ou mais sensível? Mais específico, isso mesmo. Vamos lá. Sensibilidade. Albuminúria para a síndrome nefrótica não tem resultado falso negativo. O que quer dizer que é 100% sensível. O paciente consultou o seu médico de família nessa semana. Este pensa que a probabilidade de ser síndrome nefrótica é 30%. Ao assumir que a albumina tem 100% de sensibilidade e não tem falso positivo, não, falso negativos, se o resultado do paciente é negativo, o paciente não tem síndrome nefrótica. Então, a importância da sensibilidade do teste é para descartar a doença. Certo?
Um teste altamente sensível é importante quando ele vem negativo, não quando ele vem positivo. Então, sífilis é importante quando vem negativo, certo? Não quando vem positivo. Quando vem positivo, trata também. Mas é importante que ela descarte a doença, certo? A especificidade é o contrário. Exemplo, víscera oca, né? Qual que é o raio-x que você pede para suspeita de víscera oca? Raio-x de abdômen, tórax. Então, coleção debaixo do fígado. 100% específico, quase, para víscera oca. Se eu suspeito e ele vem positivo, é bom para confirmar, certo? Mas não para descartar, certo? Então, a especificidade é bom quando ela vem positivo, porque eu confirmo a doença. Tá claro isso? Ficamos com dúvida? Próximo. Especificidade. Dor torácica frequentemente é de origem músculo-esquelética. Maioria. Embora ocasionalmente, por razão, a dor possa ser de origem nervosa. Uma neurite, alguma coisa assim. Então existe um sinal comum que é o sinal do dedo. O paciente aponta e diz que a dor dói aqui. É altamente específico, 98% de especificidade para dor muscular, certo? Ou seja, se a pessoa apontar e dizer que dói aqui, é dor muscular. Para isso que serve a especificidade. A chance de falso positivo é baixa. Então ela confirma o diagnóstico. Isso é importante. Então a gente começa a pegar esses dados, isso é do livro, é do Gorol, que é Primary Care, é um livro de atenção primária. Esse é um dado da introdução do texto, mas todo mundo passa batido nessas informações, nessas pequenininhas informações que falam sobre qual que é a sensibilidade e especificidade de uma manobra, ou de um olhar, etc. Isso é muito importante. É ali que a gente bebe, para tentar achar, melhorar a nossa capacidade diagnóstica. Próximo. Então, esse é um exemplo. Paciente, 30 anos, artralgia de punho. Mesmo reconhecendo ter pintado o seu quarto, mexido o dia todo, sabe, aquele dia da limpeza, ela acha que está com lúpus, porque a vizinha tem lúpus. Ela vem no doutor, acha que eu estou com lúpus, que é igualzinho da vizinha, certo? Mas a sua probabilidade é que isso seja muito raro. Se eu peço um exame muito sensível, que é o FAM, qual que é a minha chance de incluir mais pessoas que não têm a doença, certo? Então, os exames de rastreio, ou quando você tem baixa probabilidade de pré-teste, os exames têm que ser muito específicos. Muito específico. Exemplo, Papa Nicolau. Qual que é a sensibilidade do Papa Nicolau? Aquele exame comum que a gente faz todo dia. 60%. Ou seja, eu vou perder paciente. Por quê? A ideia é em favor do réu. Até prova contrário, ela é saudável. Certo? E quando eu pegar, especificidade de 90 e picos, lá em cima. Porque quando eu pegar, eu tenho que dizer que aquilo é. Então, essa é a jogada entre sensibilidade e especificidade. Não precisa saber a tabela 4, mas se entender que essa é a jogada da sensibilidade e especificidade, você começa a selecionar um pouquinho melhor que os exames na hora de solicitar. Se você quer tranquilizar o paciente, entendeu? Então, peça um auto específico. Você não vai incluir pessoas, porque a probabilidade prévia é baixa. Tem que ser muito específico. Próximo. Desejamos incluir ou excluir a doença. Então, já expliquei. Próximo. Então, prevalência. Prevalência esse é o que o McLean fala, né? Se você escuta o pocotó, 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 se você está na África, pensa em zebra. Se você está aqui, você tem que pensar em cavalo, borrichó, essas coisinhas, que é normal. Então, dependendo da situação, eu nunca vi dengue. Né? Vim conhecer dengue aqui no Rio de Janeiro. Sul, não tem dengue. Então, chegou um paciente com febre, artralgia, não sei o que lá, não entra no meu... A não ser da onde que o senhor vê, vim do Rio de Janeiro. Opa, pode ser dengue, entendeu? Então, se eu não conheço a probabilidade prévia de algumas situações, ou prevalência, a gente não otimiza os recursos de diagnóstico que eu tenho. Próximo.
Então, como é que essas coisas podem influenciar? A prevalência influencia. Apesar de eu ter exames de alta sensibilidade e especificidade, a chance de um exame ser positivo é o que a gente chama de valor preditivo positivo, certo? Qual que é a chance de um exame positivo ser positivo? Esse é o valor preditivo positivo. Qual que é a chance de um valor negativo ser realmente negativo? Valor preditivo negativo, certo? Isso é importante. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Prevalência pré-teste, ou probabilidade pré-teste, 32%. Isso é dos índios canadenses. A prevalência entre diabéticos é de 32% dessa população indígena. Alta. Se eu peço um exame que tem alta sensibilidade e especificidade, eu saio de uma 32% e vou para 83% dele ter a doença. Se ele vem negativo, eu saio de 30%, porque o valor preditivo negativo é de 93%, significa que eu jogo para 4%. Eu tenho que diminuir do 100% para chegar aos 4%. Então, assim que funciona o valor preditivo positivo ou o valor preditivo negativo. Ele joga para frente ou reduz a probabilidade pré-teste, que eu determinei. Qual que é essa probabilidade? 50% de você ter a doença. Eu estou determinando pela minha experiência e base na literatura, certo? E isso é importante, porque o teu olhar clínico, à medida que você avança, à medida que você trabalha, esse acúmulo é teu. E isso é que vai, às vezes, jogar um pouco o ponto de corte para cima ou para baixo. Próximo. Que outro exemplo, do mesmo livro, que é do Gorol, que é de atenção primária. Então, veja os efeitos da prevalência em predir o valor positivo, valor preditivo positivo de um teste. Então, se eu tenho uma prevalência baixa, olha aqui, ó, aqui é a prevalência. 0, 1, 1, 2, 5, 50. E assim, os testes, o que a gente chama característica operativa dos exames, operacional dos exames, não muda. É 90%. Aqui é 95%. E aqui é 99%. Mesmo quase 100%. Eu saí de uma probabilidade pré-teste de 0,1 e fui para 9%. Ainda é baixo. Certo? Então, não adianta o teste ser muito bom. Eu tenho que ter uma prevalência de um nível certo para confirmar a doença. Lógico, lembrando que isso é importante nos casos mais complexos. Nos casos mais simples, como o caso da cistite, da coisa, eu posso tomar condutas independente, às vezes, do resultado, porque a patologia é simples, certo? E o tratamento é efetivo, é seguro e tudo mais. Mas como varia o mesmo exame, a chance desse exame ser positivo, ou seja, o valor preditivo positivo, varia de acordo com a prevalência. Deu para entender? Entenderam como isso é importante na hora de você estabelecer diagnóstico? E o filme mostrou um pouco, e o Netinho mostrou um pouco a importância de você ter certeza de você estar rotulando. O filme mostra a questão macro das implicações de um rótulo depressivo, né? O que isso implica para a pessoa? Hipertensão, diabético, tudo dando um rótulo para a pessoa. Do ponto de vista funcional, do trabalho, etc. E do ponto de vista da iatrogenia, no caso do Netinho, porque a probabilidade de prévia era baixa e eles não ajustaram, eles ficaram só na representatividade. Enfiaram a agulha lá e o cara está mal. Próximo. Aquilo que eu falei, a população CRI tem 32% de diabetes. Nos obesos varia, nos canadenses. A sensibilidade e a especificidade é a mesma para diabetes, para diagnóstico de diabetes. E como varia a possibilidade do valor preditivo positivo? A gente tem noção de certeza às vezes, certo? Então a chance do exame positivo ser realmente positivo varia de acordo com a probabilidade de pré-teste. Isso é importante. Próximo. Em relação aos rastreamentos, por exemplo, uma prevalência de 0,5, que é comum, baixa. Um teste com sensibilidade de 100%, mais especificidade baixa, 80%. Certo? O que acontece? Para cada exame positivo, vem 40 falsos. Ou seja, pacientes podem ser submetidos a uma sequência de exames desnecessários
porque eu apliquei no teste. E a gente às vezes esquece do potencial de eu gerar falsos positivos e submeter pessoas a exames desnecessários. Exemplo típico é ultrassonografia transvaginal. Quanto se perde de ultrassonografia transvaginal para quê? Diagnosticar o quê? Outro exemplo, ecografia total de abdômen. Quem pede ecografia total de abdômen não quer ver nada, está perdido, certo? Daqui a pouco um pedido tomografia, é o que aconteceu com o Netinho, escânia do corpo inteiro. Acharam uma coisa, não sabiam o que era, não funcionar, certo? Então, é importante que a gente entenda e ancore as decisões, senão a gente acaba invadindo as pessoas. Então existe possibilidade de falsos positivos, e a gente pode rotular e tratar a pessoa que não tem nada. Exemplo, rastreamento de hipotireoidismo. Como se pede TSH? Nós temos uma epidemia gerada de TSH médica, rótulo e medicação, certo? E nós acreditamos nisso, nós acreditamos. O Freeman acredita naquilo, gente, ele não está fazendo por maldade. Ele acredita, ele é da ciência, ele acredita naquela intervenção, certo? E nós acreditamos em muitas coisas. Então é importante que a gente entenda que os testes não são perfeitos. Próximo. Exemplo. Antes desse estudo, esse estudo é um estudo importante, 2005. Não sei se você tiver esse estudo na graduação. Antes, ele pedia PSA sem saber a sensibilidade e especificidade do PSA. Por quê? Qual que é o problema daquela tabelinha 4x4? Quem que diz que é doença? Quem que é o gold standard? Biópsia. É ético biopsiar pessoas sem nada para determinar se é ou não? Então nós não tínhamos sensibilidade e especificidade do PSA. Esse ensaio clínico foi o primeiro que no contrato falou, ao final todos vão ser biopsiados independente do exame de teste. Todos foram biopsiados, certo? Mas ninguém apresenta esse estudo. Esse estudo marcou a história, certo? O que esse estudo mostrou? Certo? Mostrou que existe um contínuo de risco em todos os níveis de PSA. Ou seja, não tem um ponto de corte adequado que ele tenha alta sensibilidade e alta especificidade simultaneamente. Próximo. Então, o que isso está no abstract do artigo. Você não precisa nem ler todo o artigo, só o abstract. E está disponível na internet. Ó, se eu estabelecer um ponto de corte de 4, eu tenho uma alta especificidade, mas eu tenho 20% de sensibilidade. Eu perco muito paciente, 80% do paciente eu vou perder. Então, com rastreamento não. Mas se eu rebaixo para 2%, que é o que o urologista queriam fazer, quando saiu o estudo, eles queriam fazer para 2%. A sensibilidade sobe um pouquinho, mas a especificidade cai. Certo? Eu vou ter muito falso positivo. Então, essa passa para a sua prova. Esse aí eu fiz uma brincadeirinha. Coloquei na tabela, imagine uma prevalência de 5%, que é alto, no velhinho. E como que ficaria essa taxa? Qual o valor preditivo, positivo, baseado na informação. Então, aqui eu sairia de uma probabilidade de pré-teste de 9,5%, de 5%, sairia isso aqui no vermelho. Mudar a cor. Está entendendo? Mudaram a cor. Alguém mexeu no slide. Vamos ver. Patroa, né? A cor não estava entendendo, mudei a cor. Então, com 4, vamos pegar pelo 4. Com 4, 4, 1, deve ser isso daqui, ó. Acho que é com 4 aqui. Me sacaneou. Me tirou a cor. Tinha uma corzinha aqui. Negrito. Tá negrito. Tá, tem um negrito, né? Eu acho que daqui é negrito. 5, 20. 50. Nossa, me pegou. Tirou. Me perdeu. Depois eu corto a cabeça disso daí. 50%, 70%. Certo? Volta lá o slide para eu pegar de volta. Ó, 50 é com 2. E 90 é com 4. E 20 é com
4 e 50 é com 2. Vamos lá, volta para frente. Então, 50% sensibilidade. Isso é com 2. Certo? E 20 é com 4. Então, aí eu separei a situação. Então, vai dar 4 falso negativo em 20. E aqui eu vou ter meio a meio. Certo? 2,5. Metade positivo, metade negativo. E, provavelmente, o primeiro número aqui é do 4. Então, eu tenho 9,5. Eu saí de 5 e vou para 9,5 de pós-teste. Mudou muito a minha chance de ter um caso. E se eu aumento para 70, eu vou para 8,5. Então você vê que não tem um ponto de corte legal. Próximo. Isso já viu Operating Characteristic ROC? Isso, vocês conhecem a curvinha aqui? Já viram isso aqui? Esse aqui é o resultado do exame. Isso aqui é para explicar. Ó. Quando ela é muito reta, você não encontra um ponto de corte legal, porque ele é um inverso, é 1 vezes especificidade, que é igual a sensibilidade. Então você joga para cá, 90% aqui de especificidade, cruzando com 90% de sensibilidade. Então quando a curva é mais próxima de fazer esse trajeto, é um bom ponto de corte. Eu consigo ter alta sensibilidade, alta especificidade. Olha o PSA. Você não acha um valor adequado. Se eu jogo uma alta especificidade, a sensibilidade cai aqui, ó. Tá entendendo? Cai baixo. Esse daqui é para câncer de alto grau, esse daqui e câncer de baixo grau, por isso, de acordo com o livro. Ou seja, o PSA não tem uma boa característica operativa. Então, todo exame nós temos que chegar a fazer os pontos de corte. E cada população tem uma... Eu mostrei para vocês a distribuição de colesterol no Japão e na Finlândia. Então, cada marcador sorológico, alguns variam de acordo com esses, principalmente relacionados à dieta, variam com a população. Toda vez que a gente estabelecer um ponto de corte de um exame, ele se sobrepõe aqui. Então, eu tenho a especificidade do exame, eu tenho a sensibilidade. Então, à medida que o paciente vai infartando, ele vai liberando enzima, mas tem uma gama de pacientes que são normais, então tem uma área de confluência aqui, ó. Certo? Se eu puxo o ponto de corte para cá, eu incluo mais pessoas saudáveis como doentes. E se eu ponho muito para cá, eu perco pacientes com situações de... E a gente, na prática, a gente sempre acha que o exame é perfeito, que uma vez positivo é positivo e ponto. Próximo. Então, devemos pensar o que é pior para o nosso paciente. Falso positivo ou falso negativo. Depende da intervenção. Justamente. E aí vai cruzar. Existe um tratamento efetivo? É o que você está perguntando. Entendendo? Qual a repercussão da doença para o paciente? Vai ser lobotomizado? O que vai acontecer com ele? Qual a repercussão de se tratar mais pacientes saudáveis rotulados como doentes? E qual o custo de se diagnosticar mais pacientes, diagnosticar mais ou menos pacientes com a condição? Eu estou tendo informado que diabetes era acima de 140. Alguém rebaixou para 126. Por quê? Por quê? Quem determina? E nós passamos a rotular mais pessoas que provavelmente vão ter glicemias um pouco mais altas, que são normais, como doentes. Qual que é o padrão de hemoglobina meu? Será que é o mesmo do americano? Será que é o mesmo do indígena? Será que é o mesmo do... né? É uma curva de Gauss estabelecida por uma média população. O comum é normal? Então, cada vez que esses pontos fortes são estabelecidos como normais, são flutuações, certo? E tem os ciclos circadianos, que podem variar ao longo do dia. Então, lembrar que esses pontos de cortes, não olhar o exame como a última palavra, criticar um pouco esse exame, refletir um pouco. Próximo. E uma característica nossa, que eu acho importante, é a demora permitida ou assistida,
que ao você acompanhar um paciente cujos sintomas são borderline, são indefinidos, você seleciona esse paciente da corte da população normal e ao observar a prevalência ou a probabilidade prévia aumenta nesse indivíduo e a intervenção ou exame vai ser mais efetivo, vai ter menos falsos positivos e falsos negativos. Então o acompanhamento longitudinal é estratégico para melhorar os resultados. Qual que é a janela permitida? Depende da gravidade do paciente. Se é um paciente agudo, eu quero ver ele amanhã. Se é um paciente que é crônico, que eu não tenho pressa, que eu vou discutir esse paciente, vamos no tempo, analisando os sintomas. Não há necessidade. Isso é muito importante. Isso é o que caracteriza a atenção primária, o nosso princípio que é a medicina de família. Ao eu acompanhar o paciente, eu cuido do paciente. O paciente do hospital é diferente, eu tenho que fechar um diagnóstico. O especialista não pode comer bola, ele tem que fechar o diagnóstico. Nós não, nós operamos na lógica do cuidado, cujo tempo é o nosso favor. E eu vou ter que separar casos e casos, faixas etárias e faixas etárias, para saber qual é essa janela permitida que eu posso esperar para fazer a intervenção. Mas isso é importante. Próximo. Exemplo, insuficiência cardíaca. Sensibilidade e especificidade do eletrocardiograma. O que eu tenho no primeiro eletro? O que eu tenho no primeiro eletro? Tem onda P? Com D2, longo. Tem onda P? PQRS. 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 Deixa eu ver se é minha vista, eu sou... Não, se o pessoal está vendo lá. Não, daqui dá para ver, daqui dá para ver. O pessoal do fundo é mais difícil. E olha que minha vista. Então, acredita em mim aqui, ó. PQRS. PQRS. Ritmo sinusal. Ausência de onda P sem ritmo sinusal, certo? Então, presença de onda P sinusal. Tem enlace PQRS? Tem enlace PQRS, certo? Depois de cada sinal P, tem um QRS, certo? Positivo em D3. AVR, D1, ISO. AVF, positivo. Positivo em AVF. ISO em D1 significa que ele está no quadrante superior, quadrante inferior esquerdo, certo? Então o eixo está relativamente normal. O que eu tenho aqui, ó? Resta normal. Eu tenho QS profundo de V1, V2, V3. Eu tenho uma área de inatividade em parede anteroseptal ali, certo? Então eu tenho um órgão lesionado. Esse eletro é um eletro que não é normal. Ou seja, se ele é específico, não. Baixa densidade. Mas se vem um eletro normal, a probabilidade de insuficiência cardíaca cai. Certo? A probabilidade cai. Ele não confirma, mas exclui. Aqui, o que eu tenho aqui? Alargamento de QRS, QS profundo, Rzinho pequenininho aqui. Eu tenho bloqueio de ramo esquerdo. Bloqueio de ramo esquerdo também, lesional. Não é LOA, mas tem lesão. Toda vez que eu tenho bloqueio de ramo esquerdo, toda vez que eu tenho fibrilação atrial, hipertrofia de ventrículo, esses eletros, num paciente que se queixa de cansaço, que não sei o que e tal, me faz pensar, mas se esse paciente vem normal, a não sei que a probabilidade seja tão alta, não me descarta também. Mas se a probabilidade de prévia é baixa, ou é intermediária, então para que, quando eu tenho uma probabilidade muito alta de teste, de ser, dificilmente o teste vai me descartar.
Mas nas probabilidades intermediárias, naquelas situações limítrofe, uma sensibilidade aí pode me ajudar bastante. Saber que, se eu cruzar ainda, próximo slide, raio-x de tórax, próximo, certo? Um raio-x de tórax normal e um eletrocardiograma normal, que eu disponho disso nas unidades da clínica da família, eu faço uma boa medicina, pelo menos, de não incluir aqueles que precisam de coisa. Não preciso de um ecocardio, na maioria das vezes. O ecocardio vai me definir, tá entendendo? Mas para um bom rastreamento do paciente, eu trabalho com esses dois parâmetros. Eletronormal, raio-x normal, praticamente exclui 95% de sensibilidade se eu cruzo os dois, certo? Que é uma boa sensibilidade. Próximo. Então tá lá, ó. A gente podia fazer esse exercício, mas não vamos fazer não, muito tempo. Eu tenho ali probabilidades ajustadas de acordo com os achados de adenopatia. Então, é febre, se eu tenho só um daqueles 3 sintomas, exudato, datamídalas, febre e adenopatia cervical anterior dolorosa, que eles chamam de tenderness, varia a probabilidade de pré-teste, certo? A ausência de tosse também, ou a presença de tosse me tira pontos, certo? Então, essa discussão mostra que nós estamos cada vez mais pensando em quanti e menos em aspectos qualis. Próximo. E esse é de rastreamento, fica exercício para casa, para vocês pegarem o slide de novo. Então, um paciente de 45 anos fez uma mamografia, devia fazer os 45 anos. A indicação 45 anos? Não. Certo? Depende do guideline, tá certo. Mas, teoricamente, não. Né? O estudo é interpretado como suspeita de malignidade pelo radiologista. O paciente questiona, isso significa que eu tenho câncer? Você corretamente responde, não. Você precisa fazer submetida a mais outros testes, fica tranquila. Então, ela indaga novamente. Se eu entendi que a mamografia não é minha resposta final, mas a partir do que sabemos, quais são as minhas chances de ter o câncer de mama? Calma, filha, vamos fazer a biópsia, depois a gente vai conversar. Então, é mais ou menos isso. A gente, às vezes, acha que o exame vai me trazer a resposta. Ele é apenas um passo intermediário numa sequência de investigação para chegar ao diagnóstico. Então, sempre que você tiver um exame, você tem que pensar quanto que vai mudar, qual que é a chance que ele acrescenta antes do que eu tinha sem o exame. Se você fizer isso, o que eu vou adicionar ao meu conhecimento prévio? Certo? Isso é um exercício que vocês deviam fazer todos os dias. Aqueles pacientes mais complicados, pelo menos. Você acha, o que é isso? Será que é... O que é? É muito alto? É baixo? É intermediário? Isso te orienta a saber para quando você vai caminhar. Eu não preciso fazer grandes cálculos, mas se eu começar a pontuar isso, dá uma diferença. Próximo. Então, os valores preditivos positivos dependem da probabilidade prévia. Os profissionais do netinho não ajustaram a probabilidade prévia, enfiaram a agulha e fizeram besteira. Se a probabilidade prévia é muito baixa ou muito alta, os benefícios obtidos ao realizar exames serão escassos, a não ser que a doença é muito grave e eu tenho que abrir o espaço de investigação. A probabilidade de pré-testes intermediários, os valores preditivos terão uma variação drástica, ou seja, os pacientes entre 30, 40, 50, você está ali no meio, é ali que vai ter maior rendimento, vai poder descartar mais o paciente com a doença ou não. E o conhecimento mais importante para o médico, que seja efetivo, é a prevalência da doença e as características do teste. Se vocês começarem a ler os artigos e prestarem um pouco atenção na prevalência, nas sensibilidades e especificidades dos exames, manobra, qual que é a sensibilidade e a especificidade para o laser que a gente faz todo dia? Quando o paciente fala assim, doutor, a dor irradia, aí você pergunta assim, irradia até aonde? Não, irradia até aqui. Qual que é a chance aqui, ó? Até aqui. Ou ela vem para cá. Qual que é a chance de ser hérnia de disco? Baixa. A dor que irradia para baixo do joelho, essa é importante.
ser mais específico. Todo sinal e sintoma traz um pouquinho de informação. Quanto mais você souber essas informações, melhor você vai sair da incerteza, ou vai aceitar a incerteza como caminho. Próximo. Terminamos, certo? Fechou. Dúvidas, perguntas, uma aulinha curta, leve, tranquila, apesar do vídeo. Fechou? Só uma imagem tranquila agora para a gente pensar. Isso é onde eu estou. Lá nas Inglaterra. Trouxe um pouquinho de novidade ou era tudo sabido? Alguém usa esse tipo de raciocínio na prática, no cotidiano? Um pouquinho? Alguém diz assim, qual que é a chance desse paciente estar na minha frente ter isso? Qual que é a chance disso? A gente já pensa no diagnóstico. Isso aqui pode ser isso, mas não põe o número. Experimentem fazer isso. Experimentem começar a ancorar o paciente. E aí, quando vier o resultado, você, puxa vida, você começa a comparar o que você achava com aquilo que você veio depois, certo? E se quanto daquilo que era realmente não é um falso positivo, certo? Isso é muito importante. Por exemplo, qual que é a taxa de coincidência entre uma lâmina de leitura de qualquer biópsia? Né? Eu posso confiar naquela biópsia? A gente confia na biópsia. Entendeu? Então, biópsia não é objetivo, é subjetivo, depende do olhar de quem vê a lâmina. E a gente vê como subjetivo. Tudo tem a subjetividade, a gente não tira a subjetividade do olhar. Certo? Nós fazemos SWOT, subjetivo, objetivo, como se o meu olhar fosse subjetivo, não fosse objetivo. Então nós temos que começar a questionar a objetividade no sentido de tentar ampliar e dar um pouco mais de esperança. Porque às vezes aquele paciente tinha câncer, foi lá, fez não sei o que e está vivo até hoje, certo? Provavelmente era um falso positivo, a gente não pensa no falso positivo, entendeu? Então é importante você começar a abrir os horizontes e olhar um pouquinho para além dos resultados, certo? Perguntas? Aqui, o que você acha que pode acontecer? Ah, não sei, doutor não responde, enfim, aí eu vou negociando com ele. Ó, isso aí pode acontecer se eu ficar incontinente, ou seja, vai vazar a urina, né? Isso é uma possibilidade. 30%, 20% pode acontecer isso. E se tirar a próstata ainda, aqui passa os nervinhos que faz com que você tenha ereção. Pode ficar impotente nos 60%. A ESO é essa situação. Qual que é o benefício? O benefício é que o senhor não vai morrer da próstata. Qual que é do câncer de próstata? Qual que é a chance do senhor morrer de câncer de próstata? A maioria dos homens não morre do câncer de próstata, morre do coração, derrame, câncer pulmão, depois vem próstata. Qual que é o acúmulo da pessoa ter em 30 anos? 1,4% a chance de mortalidade ano em 30 anos. O senhor tem que decidir. O que ele falou? Vou para casa. Não precisa decidir agora, não. Eu estou aqui, estou aqui. Uma decisão do senhor e para o casal decidir. Certo? Aí foram para casa, conversaram, decidiram fazer biópsia. Mas doutor, ele quer, como é que eu faço agora? Olha, no SUS onde eu trabalho, o problema é a biópsia. Eu até consigo para o seu depois, mas a biópsia é difícil. Tem como negociar isso? Negociar, eles fizeram particular, só a biópsia. Não está em tratamento com ele. Não, vim aqui só fazer biópsia, só fazer biópsia. Deu Gleason 7. Aí, falei, olha, Gleason 7 é um câncer de moderado a agressivo, pela teoria das coisas, né? O que o senhor decide? Dorme com câncer agora na cabeça? Dorme, né? Ninguém vai dormir com câncer na cabeça. Mas, aí eu falei, decisão de vocês, expliquei, tá? Não, vamos operar. Não, não encaminhei para um que decidiu operar. Eu não decidi. Eles decidiram.
Geralmente, enfim. Mas assim, esse é um exemplo de como chegou para mim e como terminou, né? Mas geralmente a minha conduta é antes, não eu faço. Geralmente eles declinam do exame. Ao declinar do exame é importante. Doutor, significa que eu não vou ter câncer? Não. O que significa? Significa que você optou por não fazer o exame. Certo? Amanhã você pode ter um câncer de próstata? Sim. Eu estava lá na ONCA, Europa, e aí tem uma discussão sobre isso. Aí a doutora lá falou assim, olha, mas na Holanda, o paciente veio solicitar e eu falei, não quis fazer, depois ele teve câncer de próstata. Aí a família veio me pressionar. Eu falei, que é uma opção, nós tomamos uma decisão de não enviar, porque tinha outras vantagens e desvantagens. Agora, quem vai desenvolver, caixinha de surpresa. Então, a gente não sabe quem vai desenvolver. Isso é uma... Quem mata mais? Câncer de colo, não câncer de próstata. Então, depois de uma certa idade, depois de 75 anos é um ponto de corte que nós temos que estar na nossa cabeça. Depois de 75 anos, intervenções nos velhinhos sobre 75 é velho, não ofendi ninguém, não. Depois que de 75 anos, a chance de você apenas mudar de causa de morte é grande, certo? Então eu sempre negocio, todo exame é isso. Outro exemplo, TSH. Doutor, eu estou tomando, vim pegar meu remédio de levotiroxina. Sim. Quanto você toma? 50. Não é, até prova o contrário, não é. Como é que foi o diagnóstico? Não, eu fui lá e pedi uma bateria de exame, estava aumentado e me deu. Pois é, aí no primeiro eu renovo e tal, mas eu acho que eu tenho dúvida disso daí. Está te atrapalhando esse remédio? Você te incomoda ficar tomando? Tomando. Então lá, vamos tentar, vamos ver como é que fica assim. Qualquer coisa eu estou aqui. Sempre assim, qualquer coisa eu estou aqui. E aí a gente vai negociando. Tira, subiu, 8. Aí eu vou lá, desenho hipotálamo, explico onde é que funciona, qual que é não sei o que, tarará. Desenho, tá entendendo? É assim, o TSH é apenas uma variação do normal. O teu T3 está normal, o T4 está normal. Vamos observar, tá entendendo? Qual que é a vantagem? Não tem nenhum trial mostrando que é beneficioso tratar antes ou depois. Não vou mexer, certo? Qual que é a pior hipótese? Ficar hipotireoideu, aí eu trato, certo? Então, não tem por que estar tratando hipotireoidismo assintomático. Então, sempre que eu tenho uma desconfiança, eu questiono o diagnóstico, porque eu opero na lógica do cuidado, não do diagnóstico, certo? Diagnóstico para o especialista. Você não pode comer bola. Eu vou comer bola. Saio daqui convicto que vou comer bola. Tento diminuir a possibilidade, mas vou comer bola. Certo? Em relação a Jolie, eu acho que o André fez o mestrado dele sobre o medo. Se lembra do surdo de Chagas em Santa Catarina, no caldo de cana? Certo? Então, foi barracas, campanha, exército, como se fosse uma epidemia de chagas devido a caldo de cana. Então ele estudou muito a questão do medo. Eu acho que existe, por parte da biomedicina, um reforço da insegurança, uma negação dos processos naturais de morte e que nós temos que salvar a vida a todo custo. E que a medicina, como diz o Gervas, como é que é? Fornece vida, não? Como é que é? Salva vidas. Não, nós não salvamos vidas, né? Menos. As pessoas vão morrer. Vão morrer. Fica tranquilo, vai morrer. Eu vou morrer, tu vai morrer. Então é importante, mas como é que você não perde o paciente? Como é que o paciente não vai entrar com ação contra você? Que você foi honesto, olhou no olho dele, explicou certinho, combinaram, pactuaram, escreveram, anota no prontuário, tem uma relação franca. Já viria o paciente, doutor, estou com isso, não sei o que lá. O que você acha que é? Não sei. Mas você estudou? Estudei, mas não construiu o corpo. O corpo não foi eu que construí. Nós tentamos entender um pouquinho as coisas, entendeu? Não é assim. Entendeu? Então, nós vamos juntos tentando descobrir os diagnósticos. Mas não é meu objetivo. De fechar diagnóstico, de fechar não sei o quê. Isso é importante, nós temos que ser menos arrogantes. Então, essas ferramentas
da probabilidade, desse, qual que é a chance do Beatles ser Beatles? Né? Você está com Beatles. Qual que é a chance de ser Beatles mesmo? Eu já vi vários Beatles, eu não sei se realmente esse daqui é o Beatles. Qual que é a chance disso ser Beatles? Essa pergunta tem que estar dentro. E as outras três, não estou comendo bola, que situação de risco esses pacientes me trazem? Certo? Que outro diagnóstico devo incluir? Quais os diagnósticos mais frequentemente esquecidos nessa situação? Com essas três perguntas e essa perguntinha, quanto é, avança muito no diagnóstico, avança muito na incerteza. Eu gostaria que você levasse essa mensagem. Ponham um número, façam uma aposta, e aí vocês veem quanto que vocês vão acertar no final da investigação. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, tenho trabalhado assim, e isso ajuda muito a me dar tranquilidade. Já peguei paciente com surto, dor no peito, não sei o que lá, eu olhei para ele, 30 anos, peguei pulso, olhei, vi não sei o que está vendo, vamos conversar, não sei o que, acalma, relaxa, estava lá, todo mundo apavorado, porque não faz ajuste à prevalência, à probabilidade de pré-teste. É muito simples, você chega, olha a pessoa, vê, avalia uma ou outra questão, você sabe que a probabilidade disso ser alguma coisa séria é mínima. Você senta com a pessoa, conversa, isso em pronto-socorro, situação, vocês podem fazer isso daí. Cada cenário vai trazer uma chance diferente. Cenário de atenção primária, prevalência diferente. Cenário de situação referida, prevalência diferente. Isso tem que estar na literatura também. Cada cenário de prática oferece uma probabilidade de pré-teste porque é selecionada para aquele tipo de prática, certo? Mas saiam com essa, façam uma aposta. Quanto? Aí vocês vão começar a ver o quanto você tem certeza, quanto que mistura a heurística da representatividade, quanto que a sua insegurança, seu medo vai aparecer, você vai ter que dialogar com o seu medo, com a sua insegurança, com suas coisas. É nessa brincadeira que você vai. E relaxa, vai comer bola. É isso. Mais alguma pergunta? Some da cobra, hein? Como é que você faz para não induzir? Eu dificilmente tenho uma conversa sobre o TSA e não acabo convencendo o paciente a não fazer. Só repete a pergunta dele. Você pode perguntar. Ele está pertinho aqui. Eu perguntei como é que a gente faz para na decisão compartilhada não acabar induzindo o paciente à conclusão que a gente quer, certo, e dando a decisão para ele. Primeira coisa, não existe neutralidade. Eu sou claramente contra rastreamento, certo? Mas eu tenho que colocar um pouquinho de lado essa minha ânsia. Eu tenho que colocar um pouquinho de lado essa minha ânsia, certo? Porque tem alguns pensadores que me ajudam. Eu tento me colocar na posição do paciente, certo? Ele tem um medo real, ele tem uma insegurança real. Quando eu consigo sintonizar com essa insegurança, eu consigo ser menos induzivo, eu acho. Mas se eu mostrar os dados, o dado é desfavorável ao rastreamento, certo? Mais do que isso, o Task Force americano, o chefe, não sei se vocês leram, já leram a última orientação do Task Force americano sobre... Não de uro, de rastreamento de próstata. O chefe põe lá no Task Force americano, você consegue achar lá? O cara é claro, o chefe diz assim: eu espero que os médicos tomem consciência e não peçam o exame. Tá vendo? Então, antigamente a recomendação não era de. Gente, a recomendação mudou. Hoje eu tenho autoridade para dizer não. E se eu tenho hoje autoridade, eu posso ser persuasivo para dizer não. O único problema é que amanhã ele vai vir com câncer positivo e vai dizer assim: você me disse para fazer não. Certo? Então, antes de tomar essa decisão, é aquilo que eu falo. A decisão não é que ela seja compartilhada. Eu tenho que dizer que sim, claramente não oferece benefício. Porque senão eu estou colocando o paciente sobre risco. Agora, toda vez
que eu coloco um paciente em rastreio, só isso, achou de próstata? Veja o rational aqui. Não tem? Tiraram? Ó, tiraram. Não sei, eu inclusive coloquei no... Tinha uma clinical consideration, eles têm aqui? Não. Não tinha o nome da pessoa aqui. Tinha o nome do cara. Eu copiei isso, que a gente fez uma resposta a uma revista questionando o que eles tinham publicado. Mas, enfim, eu perdi um pouco da ideia, mas a recomendação é contra. Você não fazer a recomendação. Então, os benefícios de não fazer é melhor do que fazer. Isso tem que dizer claro ao paciente. Agora, toda vez que eu rastreio ou não rastreio, vão ter casos. Toda vez que eu faço isso. Quem deu aula de rastreamento foi o Núvio? O André? Você mostrou aquele... Foram 2 aulas. Vocês mostraram o processo de seleção dos programas organizados? Aquela imagem? Você mostrou? Então, eu tenho uma população e eu convido uma população. Mama, 50 a 69 anos. Quem não é dos 50 a 69 anos vai ter câncer. Certo? Porque uma grande maioria de menor risco produz mais casos do que uma minoria de alto risco. Então vão ter casos porque eles são uma maior base da população. Quando você envelhece, tem menos velho do que mais jovem, certo? Então vai ter mais casos sobre a população que não é alvo, certo? Mas é raro, então é difícil pegar esse caso, mas vai ter. E depois que passar a fase do ponto de corte, vai ter casos também. Outra coisa, o exame mamografia, nos países organizados, ele é duplamente checado. Eles chamam porque tem o olhar do observador. Nos programas desorganizados, que é o caso do Brasil, um olha e diz que tem, certo? Então tem que ser cruzado para a questão para conferir se realmente é. Se não coincide, vai ter que ter uma releitura, certo? Porque tem falsos e uma maneira de reduzir falso. Então toda vez que eu passo um rastreamento, que é uma peneira, vai ter elementos que foram excluídos do rastreamento que vão ter câncer. Que eu disse que era negativo, mas que tem um câncer de rápida evolução e vai ter câncer ali também. Então, nós temos a ideia do screening, do rastreamento, como uma coisa exata. Ele tem furos, tem imperfeições que vão acabar. Quando eu faço a biópsia, eu vou dar negativo, e naqueles que eu dei negativo, vai ter câncer, porque existe um observador. É uma porcentagem pequena, mas para o cuidador é 100%. Entendendo? A probabilidade é da população, mas para mim a relação de cuidado é o primeiro. Então toda vez que eu disser para a pessoa que o exame é negativo, olha, se apresentar sinais, sintomas, não sei o que lá, volta. Porque nós não trabalhamos com certeza, nós trabalhamos com probabilidades, com chances maiores ou menores. A chance que você tem um exame negativo e ter o evento é menor, mas não está dizendo que é isento, certo? E as pessoas podem desenvolver ao longo da sua vida, e aí nós não vamos impedir a morte. E as pessoas vão com certeza. Ah, doutor, eu vim fazer um check-up, o que você quer? Ah, sou fumante, quero um raio-x. Aí você vai explicar que o exame é ruim, que dá sua qualidade, que não tem sentido. Mais tarde ele desenvolve o câncer. Não tem nada a ver um alho com o outro. Então você tem que dizer, toda vez que você nega a um paciente, dizer, olha, infelizmente, mas no teu caso não se aplica, você... Aconteceu. Podia acontecer comigo? Podia. Assim, é isso que tem que dizer. Então, toda vez que dizer não, você tem que fazer. Eu tento não persuadir. Na medida possível, explico, oriento, olha, querido, assim, na posição. Eu não pergunto, mas se fosse você, doutor? Olha, se fosse eu não faria. Em mim. Mas eu sou uma pessoa diferente, meus medos são diferentes, minha relação com a vida é diferente, a sua é diferente, eu não conheço você. Então a decisão deve ser sua, sempre sua. O que você pensa? Quais são os seus angústias? O que é o medo? O que se assusta? Às vezes não é ele, às vezes é a esposa. Traz a esposa, traz não sei o que lá pra gente conversar, qual que é a angústia que ela tem. Certo? Então, na medida que você sana isso daí,
melhora a relação. E vão voltar para escutar você novamente. Quando eles forem bater naquele que você falou, que falou alguma coisa, ele falou, não, vou falar com a doutora lá, porque nela eu confio. Aí começa a relação de confiança. Vamos ver isso aí acontecer de monte. E a vizinha vai falar e a tua agenda vai começar a ficar por aqui, porque você atende bem, fala bem, e aí todo mundo vai querer consultar com a doutora e não com o doutor. E você não vai ganhar mais por isso. Vai, não tem, não. Não, mas eu não perco coisa, mamografia. Antes uma mamografia era assim, 50 anos, pum. Hoje nós já estamos questionando a mamografia mesmo com nível A. Olha, você quer fazer? Não quero. Tá, olha, mas pode ser falso positivo, pode acontecer de fazer procedimento em mama saudável, já está descrito na literatura. É uma questão da pessoa. Entendeu? E esses informativos não trazem isso. Informativo nenhum está trazendo ainda os riscos de se rastrear. Certo? A tendência é nos países desenvolvidos, países de alto poder aquisitivo, começar a passar informação crua. Entendeu? Cada vez mais as pessoas vão ter que se posicionar. E isso é uma faca de dois legumes. A gente tem que se posicionar um pouco pelos pacientes, senão a gente não vai fazer nosso papel, que é o papel de advocacia do paciente. Então, às vezes, você tem que entrar, defender o paciente, esclarecer o máximo possível, mas se ele quer fazer, aí é uma decisão do paciente. Eu vou começar pela última, né, por essa daí que é o exame mal pedido. Ultrassom transvaginal, já deu exemplo. Qual que é o problema do ultrassom transvaginal? É um operador dependente, não que a lâmina não seja, não, mas uma chapa permite eu mostrar para o meu colega, mostrar para o coisa e fazer uma discussão daquela imagem. A sensibilidade e a especificidade é duvidosa. Eu tenho os ensaios clínicos mostrando que não tem benefício. E eu ponho o paciente sobre risco, certo? Qual o risco? Uma imagem suspeita significa intervenção, certo? Então isso é um exemplo. Isso é um exemplo de exame mal pedido. Exames que as pessoas não ajustaram a probabilidade, por qualquer exame que a pessoa não ajustou a probabilidade prévia. Porque o netinho passaram o exame lá, probabilidade prévia baixa, e submeti o paciente a um exame de alto risco. Hemograma em criança saudável, certo? Criança, fezes, urina. Sim, além de você aumentar a sua demanda, você acaba, são exames mal pedidos, porque não tem. Além desses de rastreio em pessoas saudáveis, a gente tem muito exame de situações assim. Vou dar um exemplo que você botou de rótulo que a pessoa fica taxada no resto da vida lá. Você tem que ver isso, né? Mas assim, pedido de fator reumatório, a pessoa chega com uma dor articular. Não, tem um outro. Tem um outro. Só porque isso é bem. ASO. ASO. ASO é uma coisa que nós tínhamos que tirar do cardápio. ASO e também fator reumatoide, em casos. Qual que é. Esse é um exemplo. A artrite reumatoide é um exame. É um exemplo muito bonito. Por quê? Porque não é um evento agudo. Certo? Então você tem o tempo a teu favor para aumentar a probabilidade de pré-testes e fazer os exames para fechar o diagnóstico. Certo? E o que a gente, artralgia, não sei o que lá, pede uma bateria de exames reumatológicos, atira isso, olha, o de atirar para tudo quanto é lado é que eu acho que está na raiz do problema, que é o cara que não colocou na probabilidade de pré-teste, ele não sabe que está. Então, como dói a articulação e a articulação é doença reumatológica, eu peço a bateria, certo? E existe um intervalo de confiança de 95%. À medida que eu começo a repetir, a chance de falso positivo aumenta, certo? Porque é exame sobre o mesmo assunto. VHS, PCR, fator reumatoide, eu faço uma bateria, eu não sei o que é. Então, como eu não sei o que é, eu me sinto... Aí, olha como é a angústia do profissional. Não é do paciente, o paciente não está angustiado. Ele não sabe, você também não sabe, eu também não sei. Você sabe? Não, eu também não sei, eu também não sei, eu sou obrigado a saber. Sou obrigado a saber. Vou lá e examino, olha, não achei nada. Não achei nada, infelizmente. Mas dói, como é que é? Se tem incha,
Quando estiver na crise, volta, me mostra, eu quero ver na crise. Tem situações, você está lá o dia, pelo menos é para estar, né? Está lá, então marca, combina, a hora que tiver em crise, eu estou em dúvida, eu doutor, estou em dúvida. Antes de achar que é isso, vamos, não tem sinal de, tem red flags, não tem não sei o que, não tem. Dá para seguir o tempo, então querida, é uma dor articular, vamos tomar um analgésico quando tiver crise, quando tiver naquela que você falou que incha, não sei o que, traz, vem aqui que eu quero ver, entendeu? Ou se eu não tiver, mostra para o preceptor, entendeu? Vai estar aqui, ou mostra para o meu colega. Mas é importante ter esse tempo ao favor. Então, o fator reumatoide é altamente sensível, pouquíssimo específico. Então, a chance de eu rotular, exemplo do fã que eu dei ali, quanto mais pouco específico, mais chance de falso positivo. Então, são exames mal pedidos, tá entendendo? Faça esse desenhinho. Se tivesse um quadro aqui, eu desenhava. Faça assim o cérebro, põe a hipótese no meio, põe a tireoide aqui. E o que eu tenho? Para mim é uma situação do envelhecimento, geralmente. As mulheres mudam, a maioria é mulher, não é homem. São pessoas assintomáticas, estou falando de pessoas assintomáticas, né? Que vêm por várias questões. Ah, sou obeso, eu acho que sou tireoide. Aí você fala, olha, eu tenho tireoide, eu também tenho. Eu tenho tireoide, também tenho. Mas aí você vai ter que explicar um pouquinho que não é uma doença que engorda, ela faz mixedema, é diferente. Certo? Então os sintomas são diferentes, não são... e provavelmente nessa obesidade, assim como na questão da diabetes, existe uma resistência periférica. Alguma coisa faz que às vezes sobe um pouquinho o TSH, que está tentando estimular um pouco a tireoide, para trabalhar um pouco. Mas ele está equilibrado, porque o fator, os hormônios os metabólicos, que são o TSH, T3, T4, T4 livre, eles estão nos níveis normais. Isso cria o que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. Lembra do contínuo de risco e severidade. Eu estou cada vez rebaixando mais e estou, ponto de corte, estou incluindo cada vez mais pessoas saudáveis como doentes. Sem nova medicação, que isso para o mercado é muito importante. Aí eu estou fazendo um link com uma questão socioeconômica. Quanto mais pessoas são rotuladas com patologias normais, cujo tratamento já existia, o valor daquele mercado eu ganhei, porque ele era para uma outra coisa, agora eu posso usar para mais pessoas. Exemplo típico, doença bipolar. Eu saí da faculdade, só existia uma bipolaridade. Mania, e era isso. Agora eu tenho bipolar tipo 1 e tipo 2. Eu não conhecia o tipo 2, eu fui conhecer o matriciamento. Cara, escuta, isso aqui é bipolar tipo 2. O senhor às vezes não se sente assim um pouco mais energizado, não sei o que, tarará. Isso. Mais do que 3 vezes no dia, falando um pouquinho mais, pensando um pouquinho mais. Alguma vez, olha, não pode ser depressão, acho que pode ser bipolaridade e tal. Qual o tratamento? Ácido valproico. Para que é ácido valproico? Para convulsão. O mesmo remédio eu estou estendendo para outras situações. Para o mercado, uma beleza. Certo? Ou é ácido valproico, ou é carbamazepina, que é o mesmo medicamento, que tinha uma outra finalidade, mas como cede um pouco o sistema nervoso central, eu estou oferecendo um novo tratamento. Então, é isso que eu estou falando, André. Então, o hipotireoidismo, dentro daquela variação de normalidade, degradê, eu não sei o que é isso daí. Os profissionais têm medo que isso se vire o quê? Um hipotireoidismo franco. Então, quando for, eu trato. Porque aí eu trato a pessoa com sintoma. Porque qual que é a consequência? Mortalidade aumenta? Morbidade aumenta? O que aumenta? O que essa pessoa com hipotireoidismo subclínico faz? Nada. Então eu estou operando sobre o saudável.
Então os pontos de corte estão sendo rebaixados e a gente tem que estar atento se a gente não está rotulando um pouco mais ou menos as pessoas. Certo? Eu acho que tem dois pontos assim, na questão do TSH. Eu acho que tem, primeiro, que a gente ainda vê as pessoas pedindo de rotina TSH para algumas situações. Ah, menopausada, TSH. A pessoa nem tem uma queixa que eu possa imaginar que ela possa ter hipotireoidismo. Já vi várias assim, situações de TSH de rotina, como checar, que não tem valor nenhum. Que é um erro. Que é um baita o Task Force americano coloca nível B a partir de 65 anos. A partir de 65 anos. E o outro nível erro, B, só um pouquinho, nível B é TRH. Sim, TRH foi até há pouco tempo era nível B, TRH. Hoje é condenado, mas até agora. Então nível B é um pé atrás. E a outra situação são essas. A pessoa chega com um sintoma que talvez esteja no rol lá dos sintomas que o hipotireoidismo apresenta, mas que não teria isso, um valor preditivo positivo para eu pedir o exame. Isso mesmo. Quer dizer, a pessoa tem um dos sintomas, o valor preditivo positivo é baixíssimo. Isso eu vou lá e peço TSH. Isso mesmo. O TSH não vai aumentar meu valor, mas as pessoas, pior, elas começam o tratamento porque a pessoa tem uma queixa associada, poderia estar dentro do hipotireoidismo, e tem o TSH alterado, geralmente subclínico. Isso. Acho que essas duas situações são bem... Isso. Por isso, André, a questão do poder e do discurso da verdade que nós temos sobre os corpos acaba com lobotomia, entendendo? A lobotomia é um símbolo, mas é um netinho. São várias situações em que a gente pode, pelo poder que nós temos, de interferir sobre o outro, entendendo? Isso é muito sério. A gente não sabe como a gente tem o discurso da verdade, do poder, não sei o que lá. Nós, naturalmente, você saiu da faculdade e recebeu o diploma, você tem esse poder. E a gente vai ver quantas pessoas não foram laqueadas sem saber que foram laqueadas. Um monte. Doutor, sou infértil, não sei o que, tal. Vamos fazer uma esterectomia, laqueadura bilateral. Esterectomia não, é histerosalpingografia. Então tem, e a pessoa não soube, o doutor não soube. Ah, porque tinha 3 filhos. Quem que é você para dizer que tem que ter 3, 4, 5, 10? Então, mas nós inferimos no corpo, isso é importante. E é importante sair com essa informação. Toda vez que for diagnosticar, quais as consequências desse rótulo? O que vai trazer de benefício? Qual que é a relação custo-benefício disso daí? Não financeiro, e para o paciente. Às vezes financeiro também, vai ter que ir mais vezes ao médico, entra numa bateria de exames, numa cadeia de diagnose e tratamento, de rótulo, macula, né, mancha a percepção de saudabilidade da pessoa, que é difícil de restaurar depois. Então, isso é importante. Então, quando procurem dar, Beatles? Quanto? Isso? Vamos levantar?